Muito bom. Então, eu quero falar um pouco sobre o perigo da complacência. Uma vez, Edmund Burke falou o seguinte: a única coisa necessária para o triunfo do mal é quando os homens bons não fazem nada. Ser complacente tem uma conotação positiva e uma conotação negativa. De acordo com o dicionário, a conotação positiva de complacente é gentil, pessoa que gosta de agradar, indivíduo flexível, que tem facilidade em aceitar novas ideias ou aceitar outras opiniões de terceiros. Contudo, tem a conotação negativa. A pessoa complacente, de forma pejorativa, é a pessoa que não tem opinião própria, que não sabe defender o seu ponto de vista pessoal. Exemplo: pais complacentes com a rebeldia dos filhos terão problemas no futuro. Então, ser complacente tem uma conotação negativa e a gente vai ver isso na própria palavra de Deus. Vamos para Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com seus resíduos, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A palavra de Deus aqui fala sobre o complacente. Fala que Deus vasculha seu povo, vasculha Jerusalém com lamparinas, ou seja, Deus sonda os corações do seu povo, e fala que Deus castiga os complacentes. Apesar disso, essas pessoas, fala aqui que elas pensam que o Senhor não fará nada, nem o bem, nem o mal, por elas serem complacentes. Então, o perigo da complacência dentro da igreja é que a pessoa que quer agradar aos outros, quer agradar mais a homens do que a Deus, muitas vezes, por preservar a neutralidade perante as situações, ela acaba esquecendo que o Senhor castiga a complacência. Então, tem uma frase de Dante Alighieri sobre o inferno. Ele fala assim: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Então, a gente pode ver aqui na palavra de Deus que Deus não aceita a complacência. Como discípulos de Jesus, nós não queremos simplesmente ser flexíveis com as opiniões de terceiros, nós queremos adotar a opinião de Deus, a palavra de Deus, como real diretriz para a nossa vida, amém? Nós temos convicção na palavra. Nós não nos deixamos influenciar pelos pensamentos das pessoas do mundo, pelos enganos de Satanás. Nós temos que ter uma convicção profunda na palavra, amém? E eu quero perguntar para você nessa manhã: de quem que você considera importante obter aprovação? Você pode querer ter aprovação de você mesmo, você pode querer ter aprovação dos seus pais, do seu professor, do seu chefe no trabalho, você pode querer ter aprovação dos líderes religiosos da sua igreja, você pode buscar a aprovação dos seus amigos, você quer se sentir aceito, você quer se sentir popular. Para quê? Para reafirmar a sua reputação, o seu reconhecimento perante outras pessoas. Porque é muito gostoso receber elogio, muitas vezes. Então o perigo da complacência é esse, que a gente quer agradar as pessoas para poder ser aprovado por elas, para reafirmar a nossa autoestima. Então o objetivo desse sermão de hoje é mostrar a importância de agradar mais a Deus do que qualquer outra pessoa, amém? É de Deus que nós precisamos obter nossa aprovação. Então vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A palavra de Deus diz aqui que a diferença entre agradar pessoas e agradar a Deus é que um é o oposto do outro. Não é possível você querer agradar a Deus
e agradar aos homens ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. Qual dos dois você quer agradar? E o primeiro ponto de hoje é: agrade mais a Deus do que a pessoas. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Nós vamos ver aqui um pouco da história de Salomão, rei em Israel, sucessor de Davi. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Uau! Aqui nós vemos a história de Salomão. Deus escolhe Salomão para construir o seu templo, o reino de Deus naquela época. E ele fala o seguinte: sirva a Deus de todo o coração. Por quê? Porque o Senhor sonda as mentes e os corações do seu povo. E fala aqui, ele conhece a motivação dos seus pensamentos. Se você buscar a Deus, você vai encontrar. Mas se você abandonar a Deus, Deus vai rejeitar você para sempre. Então a gente vê aqui que Deus buscar você está condicionado a você buscar Ele, amém? Se você busca Deus, Deus está com você. Agora, se você se afasta de Deus, Deus também se afasta de você. Deus não gosta de relacionamento não correspondido. Isso vale para todo ser humano. Cada ser humano, quando quer casar, quer namorar, quer buscar amizades, nós buscamos por correspondência. Não faz sentido você ser amigo de alguém que está com você por interesse. Ou você casar com alguém que está com você por interesse financeiro, interessado no seu dinheiro, interessado em aspectos diferentes do amor verdadeiro. Então Deus é assim também. Deus quer pessoas que estejam com Ele com a motivação correta. E é isso que Ele fala aqui, que precisa ter motivação correta. Então, quando você faz o que agrada a Deus, qual é a motivação por trás? Você está fazendo isso por Deus, genuinamente, para buscar a aprovação dEle? Ou você está fazendo isso para mostrar uma espiritualidade para os irmãos na igreja? Ou você obedece a seus pais só porque eles mandaram, por medo do castigo, simplesmente? Ou você vai na igreja. Mas para que você vai na igreja? Por causa da amizade, que é gostoso estar com os irmãos. Você pode conversar, você pode falar sobre assuntos do dia a dia, você pode ser aberto sobre a sua vida, para ter alguém te ouvindo e assim suprir uma carência. Mas, ainda que é bom estar na igreja, e a igreja ajuda a gente a reafirmar a nossa autoestima com Deus, a gente tem que entender que nossa motivação de fazer tudo isso é por Jesus Cristo, amém? É gratidão pela cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados e por isso queremos agradar a Jesus, agradar a Deus. Então, muitas vezes, nós podemos cair no engano de fazer algo por obrigação e não porque a gente quer realmente agradar a Deus. Por exemplo, as ofertas. No momento das ofertas, quando a gente vai lá e deposita na conta da igreja, ou fora da quarentena a gente coloca o dinheiro ali no envelope, isso não é um ato de obrigação simplesmente, como se estivesse cumprindo o mandamento, ainda que seja um mandamento, mas é uma oportunidade de você demonstrar gratidão a Deus, de você manifestar o quanto você está agradecido pelo que Jesus fez por você e o que Deus continua fazendo na sua vida. Seu emprego, sua família, sua saúde, tem tanta coisa que Deus nos dá que a gente fica muito feliz e quer retribuir de alguma forma. E a oferta é uma dessas formas. No entanto, quando a gente dá a oferta com o coração pesado, né? Ah, nossa, tem um monte de conta para pagar, então essa oferta aqui vai me fazer muita falta. Deus não abençoa esse coração. Evangelizar também, eu vou evangelizar porque meu discipulador mandou, né? Porque ele deu a ordem, então eu tenho que cumprir para não ficar mal na fita. Não!
A gente não pode simplesmente obedecer a palavra de Deus. A gente tem que obedecer a palavra de Deus com a motivação correta, amém? E essa motivação está na graça de Cristo. É que nem quando eu era pequeno, no dia dos pais ou no aniversário do meu pai, eu comprava presente para dar para ele, só que eu não tinha trabalho, eu não tinha renda, eu usava o dinheiro do meu pai para comprar presente para o meu pai. Então, tecnicamente, é como se ele estivesse presenteando a ele mesmo. Então, eu ia lá pro shopping, escolhia uma gravata, escolhia um vinho, escolhia alguma coisa que meu pai gostasse e ia lá no dia dele e entregava o presente e meu pai ficava feliz em receber. Mas ele sabia que era o dinheiro dele que estava sendo usado. Mas mesmo assim, o gesto, o coração, a motivação, isso que ele apreciava. E a mesma coisa com Deus. Todo o dinheiro que nós temos, todos os recursos não são nossos, são de Deus, amém? E quando a gente dá oferta para Deus, não é porque Deus é um mendigo ou está precisando de dinheiro, Deus está morrendo de fome, nada disso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Só que ele gosta do gesto, ver seu coração, quando você oferta, ou quando você evangeliza, ou quando você tem seus tempos com Deus, quando você vem nas reuniões. Então é muito importante a gente não esquecer esse valor do cristianismo, amém? Que a gente está fazendo tudo por Deus e não por nós mesmos e nem por homens, amém? Muitas vezes servir na igreja acaba sendo com o propósito errado também. A gente até serve, mas em busca de reconhecimento de homens. Você faz para mostrar para os amigos ou para os líderes que você está sendo útil. E essa motivação não é boa, amém? Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, por que agradar a Deus? Por que se empenhar em fazer isso? Porque se a gente não agrada a Deus, corremos o risco, de acordo com o que está falando aqui, de perder a aprovação de Deus. Por isso que nós temos que nos empenhar a agradar a Deus. Então, qual é o risco de perder a popularidade no mundo? Ser cristão, de fato, não é algo popular. A maioria das pessoas rejeitam a mensagem. Existe perseguição. Então, você tem que entender o seguinte. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai desagradar pessoas. Você vai perder a sua reputação. Você vai perder a sua popularidade. Mas vale a pena? Vai, por quê? Porque você vai ter vida eterna com Deus. Fala aqui que Deus vai retribuir de acordo com as suas obras. Amém? Apesar de ser por obras, a salvação vem pela graça. Então é um paradoxo, as obras são necessárias, mas está longe de ser suficiente, amém? O sangue de Jesus, esse sim, completa o pacote aqui da salvação. Então, muitas vezes, as pessoas estudando a Bíblia acabam continuando os estudos só para agradar. Muitas vezes a gente está evangelizando, a pessoa aceita, e os estudos estão avançando só porque a pessoa quer agradar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nos estudos bíblicos, cada um tem que ter motivação correta, e isso é demonstrado pelos frutos de arrependimento. Quando dá um desafio, a pessoa cumpre. Cumpre por quê? Porque ela está entendendo a necessidade disso. Não porque ela é obrigada a fazer aquilo, mas porque ama a Deus verdadeiramente. Amém? Então, se você está nos visitando aqui, se você já começou os estudos bíblicos, eu quero animar você a cumprir os desafios da Bíblia. Não só avançar os estudos, mas ter seus tempos com Deus, evangelizar junto com a gente no Instagram, a vir nas reuniões. A gente tem 3 reuniões por semana, e fazer tudo que agrada a Deus, amém? Olha o que diz lá em João, capítulo 12, versículo 42. João 12, 42. Ainda assim,
muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Uau, escritura tremenda! O que a gente vê aqui? Tinha alguns judeus, líderes religiosos, que creram em Jesus. Aqui está bem claro, eles creram em Jesus. Eles entenderam a verdade. Foram iluminados com conhecimento das Escrituras. Sabiam que Jesus era o Messias prometido. Sabiam de tudo isso. Não era falta de conhecimento. Não era discordância com Cristo. Só que, por que eles não confessavam a sua fé publicamente? Por medo dos fariseus. Medo de serem expulsos da sinagoga. Porque preferiam a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Muito forte o que a gente vê aqui. Isso não é restrito àquela época. Hoje em dia também. Provavelmente, esses judeus, eles cresceram naquela sinagoga. Os pais deles estão naquela sinagoga. Tiveram toda uma tradição, uma cultura. Cresceram naquela igreja, naquela sinagoga. E aí quando vem Jesus e fala que está tudo errado, que precisa sair daquela igreja, daquela sinagoga, eles ficam com medo. Medo de confessar isso. Medo de sair daquele sistema religioso que eles estavam impregnados. Por quê? Busca de aprovação humana e não de Deus. E hoje em dia isso acontece também. Muitas pessoas estão vivendo doutrinas falsas, vivendo uma vida de pecados dentro de igrejas religiosas. E por que não sai de lá? Apesar de conhecer a verdade, apesar de entender nos estudos bíblicos o plano de salvação, entender o discipulado, entender todas as doutrinas centrais da Bíblia, apesar disso, decidem não sair da igreja porque o pai e a mãe estão lá na igreja. Porque tem amizade com o pastor. Porque tem amigos, tem uma menina que você tem interesse ali. E acaba que essas coisas se tornam uma motivação maior do que a própria palavra de Deus, amém? Então nós temos que fazer o máximo possível para nos afastarmos de buscar glória humana, amém? E sim buscar a glória de Deus, buscar a aprovação dele. A ele queremos agradar como discípulos, amém? Isso aconteceu comigo. Eu era muito religioso antes de estudar a Bíblia. Fazia parte de uma igreja que infelizmente prega falsas doutrinas e minha vida tampouco era lá essas coisas. Eu tinha muitos pecados, pecados sexuais, pecado de hipocrisia, porque eu escondia meus pecados, ia na igreja, ninguém sabia. A pessoa que estava ao meu lado falava, paz do Senhor, me falava paz, mas não sabia que eu estava em guerra contra Deus. Todo mundo me falava paz ali, mas não sabiam da minha vida de pecados, das pornografias que eu assistia. Não sabia das minhas invejas, do meu orgulho, da minha arrogância, das minhas mentiras que eu contava para minha mãe. Não sabiam de nada disso. E me falavam paz. Falava que Deus aceita a mim do jeito que eu sou. Me tratavam como irmão naquela igreja. Quando finalmente me chamaram para estudar a Bíblia, um discípulo me chamou para estudar a Bíblia, e aí mostrando na palavra de Deus todas as falsas doutrinas, eu percebi, nossa, você é a primeira pessoa que vem e me fala a verdade. Nunca ninguém me falou em 15 anos de vida, 15 anos de igreja, nunca ninguém me falou dos meus pecados. Você é a primeira pessoa que faz isso. E não só fala, você mostra na Bíblia, mostra nas Escrituras o que é correto. E eu pude perceber que existem sim pessoas cristãs verdadeiras no mundo, amém? São pessoas raras, é difícil você encontrar, mas existe. É que nem quando você fala do político, né? Nossa, não tem político que presta, todo político é corrupto. Por isso que o país está assim, e aí se você começa a generalizar, não existe político bom. Mas não é verdade, tem políticos bons. São raros, mas tem. Mesma coisa com o casamento. Nossa, 50% dos casamentos do mundo terminam em divórcio. Os que não terminam em divórcio, as pessoas ficam se suportando, porque é mais conveniente ficar junto, porque tem família, do que se separar. Mas são dois desconhecidos dentro de casa. São duas pessoas que estão vivendo em estranheza, em conflito.
Porque não tem um amor verdadeiro ali, o amor de Deus. Mas não é porque tem muitos casamentos ruins que o casamento é ruim. Tem casamentos que são bons, amém? Tem casamentos que glorificam a Deus. O Felipe e a Camila é um casamento muito incrível. Eles se preocupam um com o outro, não mundanamente, mas para levar para Deus o cônjuge. É esse o objetivo do Felipe com a Camila com o Felipe é de levar um ao outro para Deus, amém? Então existem casamentos bons. Médico, você vai no médico, vai tratar o seu problema, ele dá um remédio errado, uma receita errada, só piora a sua situação, dá efeito colateral. Você pode se permitir falar, nossa, nenhum médico é bom, eu nunca mais vou para nenhum médico. Você não pode falar isso. Tem médicos bons, amém? É a mesma coisa com a igreja. Tem muitas igrejas que pregam falsas doutrinas, mas tem igrejas que pregam a verdade, amém? Então, você não precisa procurar, qual é a igreja que é certa? Por quê? Porque se você for perguntar para qualquer pessoa que faz parte de qualquer igreja, sua igreja é a igreja correta? Ninguém vai falar assim, não, a minha igreja, ela vai para o inferno. Ela prega falsas doutrinas, a minha igreja está errada. Ninguém vai falar isso, amém? Ainda que tenha divergências, tem que existir a igreja verdadeira, amém? Como você conhece? Primeiro você estuda a Bíblia, conhece o plano de salvação, conhece o discipulado, conhece todas as doutrinas centrais da Bíblia, e aí depois você procura uma igreja que ensina exatamente isso, amém? É assim que você faz para encontrar a igreja certa. Por isso, se você está nos visitando e ainda não fez estudos bíblicos, eu quero te convidar a marcar um estudo bíblico com a pessoa que te convidou, ou simplesmente vai aqui mesmo no Facebook e manda uma mensagem e a gente vai entrar em contato com você e marcar um estudo, amém? Mas tome decisões de estar com discípulos verdadeiros, amém? Não é possível ser um discípulo sozinho, você precisa estar unido com a igreja, amém? Então esse desafio que eu quero te dar, marca um estudo bíblico. Vamos ver agora Jesus. Jesus certamente não era complacente. Jesus não queria agradar homens, ele queria agradar Deus e ele demonstra isso. Marcos capítulo 12, versículo 14. Inclusive até os próprios fariseus reconhecem isso. Então Marcos capítulo 12, versículo 14. Vou começar no 13 só para pegar o contexto. Marcos 12, 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto a César ou não? Então, olha o que acontece aqui. Os herodianos e fariseus, basicamente aqui representantes da liderança religiosa judaica, eles chegaram para Jesus e olha o que eles falaram. Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Uau! Esse é Jesus, amém? Fala aqui que Jesus era íntegro. Pergunta, você é um homem íntegro? Você é uma mulher íntegra? O que significa integridade? Integridade é o oposto da complacência. Integridade é quando você está disposto a seguir suas convicções a qualquer custo, mesmo que te prejudique. Jesus seguiu a convicção dele de trazer a missão aqui para a terra, a missão de salvar o mundo inteiro, de morrer pelos nossos pecados. Mesmo que muitas pessoas se opuseram a ele, até matar ele na cruz. Inclusive esses próprios fariseus. Então, mesmo que prejudicava ele, ainda assim, ele seguiu sua convicção, amém? Eu tenho alguns exemplos aqui de algumas pessoas que estão vencendo a complacência, estão sendo convictos com Deus. Um deles é o Luan. Luan está estudando a Bíblia, ontem a gente teve uma conversa. O Rafael tem feito os estudos com ele. E o Luan, ele tem um desafio. Tem o desafio de poder estar com a gente depois da quarentena, né? Vir aqui nas reuniões, mesmo sendo lá da Baixada.
Nova Iguaçu, lá longe, é muito distante. Ele poderia ir em qualquer igreja de bairro perto dele. Mas não, ele não quer ir para um lugar que prega falsas doutrinas. Ele quer estar com o reino de Deus, amém? Então ele tomou a decisão de fazer parte, de ser um discípulo de Jesus e estar com a igreja, amém? E mesmo na quarentena ele está aqui hoje assistindo com a gente o culto, está reunido conosco, vai participar do momento ali da ceia depois. Então Luan é um homem que está buscando a aprovação de Deus, amém? Então eu quero animar com esse exemplo do Luan. Tem o Anderson também, que também é da Baixada. O Anderson, a gente está estudando a Bíblia desde o começo do ano. E por causa da quarentena, a gente acabou perdendo um pouco do contato, mas aí voltou. A gente continuou fazendo via WhatsApp. E os estudos têm sido muito bons. Felipe tem estudado a Bíblia com o Anderson, tem feito um ótimo trabalho. E o Anderson, olha só, ele entendeu tão bem que ele precisa agradar mais a Deus do que ao chefe dele ou do que a própria família. Que olha o que ele fez. Quinta-feira a gente teve nosso culto de homens e ele participou, olha só, estando ainda no escritório dele, amém? Estando ainda lá no Projac, que ele trabalha lá. E mesmo assim ele participou da nossa reunião, amém? Então eu quero animar você a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Compromisso com Deus tem que estar acima de qualquer outro compromisso, amém? Não vamos buscar aparências de homens, vamos buscar o agrado de Deus. Pergunto para você se relaciona com os fariseus? Você se relaciona com esses líderes religiosos que a gente tem falado? Você já calculou o custo para seguir a Bíblia? Eu digo uma coisa, sua reputação vai ser afetada. Amigos vão se separar de você. Mas entenda também que Jesus vai se aproximar de você, amém? Você vai estar mais perto do reino dos céus, para poder estar com Deus a eternidade toda. E outra coisa, você ganha novos amigos, você ganha amizade de pessoas que realmente querem fazer a vontade de Deus, amém? Então escolha bem as suas amizades. Seus melhores amigos têm que ser discípulos que te amam verdadeiramente. Não te amam para te agradar, mas amam dizendo a verdade para o seu bem, amém? Por mais que doa você, mas para que você seja salvo. Vamos para o nosso segundo ponto de hoje. Romanos 15, 1 ao 3. Se você tem um filho que está passando mal, um filho que tem, sei lá, uma apendicite, uma doença séria, você não vai levar para o pronto-socorro lá da sua casa, né? Para onde que você vai levar? Você vai levar para um lugar que é um centro de excelência para cuidar do seu filho. Vamos supor, se é câncer, você leva para onde? Para o Instituto do Câncer. Se é um problema cardiovascular, você leva para o Instituto do Coração. Você vai viajar longas distâncias para poder resolver o problema do seu filho. É a mesma coisa procurando uma igreja. Por mais que seja longe, você precisa se desprender. Eu não vou procurar a igreja que é na esquina da minha casa. Se ela não prega o que é correto, você vai procurar uma igreja que prega a verdade, amém? E você vai se deslocar, por quê? Porque você ama a Deus. É muito importante entender isso. A gente tem que estar disposto a percorrer distâncias grandes para buscar a verdade. Deus não gosta de conforto, Deus não gosta que você não se sacrifique. A gente precisa se desprender, amém, irmãos? Então vamos ver o que diz aqui em Romanos 15, do 1 ao 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. A palavra de Deus diz aqui algo que parece um pouco paradoxal, o que eu estava falando. Parece um pouquinho de contradição. Que ele fala assim, que a gente tem que agradar o próximo. Mas já está falando que a gente não deve agradar homens, mas sim a Deus? Claro, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte. A gente tem que sim agradar mais a Deus do que aos homens, mas a gente tem que agradar mais aos homens do que a si próprio. Tá vendo? A gente está comparando três pessoas aqui. Deus, os homens e você. Deus está acima de tudo. Mas depois de você vem outras pessoas. É isso que ele está falando aqui. Devemos agradar o próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Para quê? Para não agradar a nós mesmos. Tá? Jesus foi assim. Jesus não agradou a si próprio. Ele fez tudo
a favor de todos, exceto dele mesmo. Mas na verdade foi a favor dele também, porque isso levou ele à salvação. Ele morreu, depois ressuscitou dos mortos e está lá no céu. Está salvo, está com Deus. Então ele está bem agora. Mas enquanto ele esteve na terra, ele nunca seguiu os seus próprios interesses. Ele preferiu edificar os outros, amém? E por isso que ele deu a vida dele por nós. Então nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus. A gente não pode buscar nossos interesses egoístas. A gente tem que considerar os interesses dos outros superiores ao nosso. E esse é o segundo ponto. Agradar mais a pessoas do que a si mesmo. Agradar mais a pessoas que a si mesmo. Então, a bem de edificá-lo. Eu lembro muito da minha esposa, Carol. Minha esposa é muito assim, ela sempre busca o bem dos outros e não dela mesma. É uma pessoa muito altruísta. Eu lembro que no ano retrasado, a Carol estava estudando a Bíblia com uma moça e a Carol estava muito empenhada em ganhar a amizade dela para poder estudar a Bíblia e salvar a vida dela. Foi muito interessante que a Carol, ela percebeu que essa menina gostava de trilhas. Então ela decidiu fazer uma trilha lá no Pão de Açúcar, perto lá de onde a gente mora. E a Carol, ela não gosta de trilhas, não suporta trilhas. Só que ela pensou mais na menina do que nela mesma. Ela falou, olha, o que você acha da gente fazer uma trilha com você e seu amigo? E ela topou, aí eu fui junto, também não gosto, mas amém. E foi muito bom, a gente subiu, né? Nossa, eu cansei muito, né? Não sou acostumado com trilha, suei bastante, né? Eu fui todo sem jeito, né? Eu acho que eu tava de chinelo, sei lá. Eu tava levando mochila, tinha coisa pesada. Depois a gente ia fazer uma viagem para Niterói. Eu tenho outras coisas para resolver lá também. E eu não estava nada preparado para aquela trilha. Então eu fui muito caipira nessa trilha, né? Mas a trilha foi muito boa porque fez amizade com a menina. No fim a menina acabou não se convertendo, mas ela convidou uma outra menina que também estudou a Bíblia. E essa menina, ela sabia sobre alguns projetos acadêmicos, como o Projeto Gesel. E aí o Projeto Gesel oferecia bolsa de doutorado, né? E a Camila estava precisando. A Camila estava procurando emprego, procurando alguma atividade para fazer, atividade acadêmica. E aí essa menina, ela apresentou para a Camila o Projeto Gesel. E agora ela está fazendo parte disso, está fazendo aí seu doutorado, graças a Deus. E por causa disso, nós pudemos ir para o UFRJ, porque como a Camila começou a ir para o UFRJ, a gente foi junto com ela para poder evangelizar lá na Ilha do Fundão. E isso foi o estopim para começar o evangelismo lá, e Deus trouxe muitas almas ali, trouxe a Larissa, trouxe a Érica, trouxe o Caio, trouxe a outra Larissa, trouxe o Juan, amém? Então olha quantas pessoas foram salvas, a partir de uma série de eventos que se desencadearam, desde que a Carol decidiu abrir mão do egoísmo, né? E poder fazer essa trilha com essa menina. Olha como Deus trabalha. Então a gente não estaria na FRJ, provavelmente, se não fosse esse ato de servidão da Carol. Então a gente precisa ter atitudes assim. Atitude de renunciar aos nossos próprios interesses para edificar os outros, amém? Agradar mais as pessoas do que a nós mesmos. E o terceiro ponto, vamos lá para Jeremias 34, do 8 ao 17. Jeremias capítulo 34, 8. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra de escravidão. Eu disse: Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele tiver servido por 6 anos, você o libertará.
mas os seus antepassados não obedeceram nem me deram atenção. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu provo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas, agora, vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome. Pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Aqui a gente vê o povo em Israel, o povo de Jerusalém, fazendo algo inicialmente bom, mas depois voltando atrás. O que acontecia? No ano do jubileu, o 7º ano, todos os senhores tinham que libertar seus escravos hebreus. Então servia por 6 anos, homens e mulheres, e aí no 7º ano libertava. Inicialmente eles fizeram certo, chegou o 7º ano, libertaram seus escravos, mas aí depois ficaram egoístas e não, vamos chamar de volta. Chamou todos os escravos de volta para servi-los. Voltaram a escravizá-los. E Deus repudiou isso completamente, porque eles quebraram com a palavra deles. Então, qual foi a atitude deles? Eles agradaram mais a eles mesmos do que a Deus. Terceiro ponto de hoje. Agradar mais a Deus do que a si mesmo. Agrade mais a Deus do que a si mesmo. Então, quando você dá a sua palavra, que você vai fazer algo para Deus, mas depois você volta atrás, você está desagradando a Deus com isso. Isso implica o quê? Implica também a questão dos atrasos. Quando você fala que vai fazer algo, você dá a sua palavra perante Deus, de que você vai cumprir algo no prazo, e você cumpre fora do prazo, você está pecando contra Deus. Você está agradando mais a si mesmo do que a Deus. Você não está sendo fiel com a sua palavra. Quando você disse que Jesus é seu Senhor, é seu Salvador, você se comprometeu a seguir a palavra de Deus, a ser um discípulo, mas voltou atrás, fez o que desagradava a Deus, você está pecando seriamente contra Deus. Deus se desagrada disso. Muitas vezes acontece isso na igreja. Alguns rompem namoro por Deus. Vê que o namoro não está agradando a Deus, é um namoro impuro, rompe aquele namoro para poder se santificar, se batiza, fica animado por 1 ano, e aí depois, o que acontece? Aquela ex-namorada, aquele ex-namorado ligam de novo, volta a ter conversa, e o que acontece? Cai da fé. Volta o namoro, abandona a igreja e volta para a escravidão do pecado. Ou acontece o seguinte, às vezes, a pessoa tem o desafio de perdoar. Perdoa alguém que feriu ela. Você perdoa, mas depois de um tempo, você volta a lembrar as coisas ruins que a pessoa fez contra você. Começa a trazer à tona o passado de novo. E você quebra a palavra que você deu a Deus. Ou ainda, quando você se batiza, acredita no plano de salvação, depois de ter vencido a barreira da religiosidade, mas aí depois de um tempo começa a duvidar da doutrina de novo. Será que o batismo salva mesmo? Mas o ladrão na cruz? O ladrão na cruz não foi batizado. E aí começa a ter dúvidas, entendeu? Esquece que o batismo só valeu de Atos 2 para frente. O ladrão na cruz é Atos 2 para trás. O ladrão na cruz é velha aliança. O batismo é um sepultamento com Cristo. E Cristo não tinha morrido ainda. Como é que o ladrão na cruz ia se batizar? Jesus, ele poderia perdoar qualquer pessoa presencialmente na terra. Mas depois de Atos 2, depois de Mateus 28, Jesus ascendeu aos céus. Não tinha como mais Jesus perdoar frente a frente. Ele deixou o batismo. Então o batismo não vale para Davi, não vale para Salomão, não vale para o ladrão na cruz, porque é todo mundo da antiga aliança, antiga dispensação. O batismo só começou a valer de Atos 2 para frente. Inclusive os dias de hoje. Jesus apareceu para Paulo presencialmente, mas Jesus não perdoou Paulo. Paulo teve que ser batizado por Ananias. Então aí às vezes você esquece disso e começa a pensar que aceitar Jesus no coração é o que salva. Que a fé sozinha salva, mas não, é o batismo. Mas você acaba descumprindo com o que você combinou, o acordo que você fez com Deus, no momento que você confessou Ele como Jesus como Senhor e Salvador. Então é muito importante a gente não voltar atrás. Se você deu sua palavra para Deus, se você falou que você ia ser um discípulo de Jesus, vá até o fim, amém?
cumpra com a sua palavra até o último suspiro de vida. Vamos agradar mais a Deus do que a nós mesmos, amém? Romanos 8, versículo 8. Romanos 8, 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A palavra de Deus aqui diz que se você é dominado pela carne, ou seja, se você tem libertinagem, você não pode agradar a Deus. Você está agradando mais a si mesmo do que a Deus. Então, quais são os pecados que dominam a carne? Preguiça. O que seria preguiça? Quando você não tem a disposição para evangelizar todos os dias, estar envolvido em estudos bíblicos, vir nas reuniões. Isso é ser dominado pela carne. Acordar tarde, muito tarde, dormir muito. Luxúria. Luxúria também é um pecado da carne. Pornografia, masturbação. Se você é dominado por esses pecados, você não pode agradar a Deus. Ira, raiva, quando você não tem domínio próprio, você é impaciente, fala grosso. Isso aqui é falta de domínio próprio. Isso aqui é agradar mais a carne do que agradar a Deus. A gula. O que é gula? Quando você come mais do que você aguenta. Ou seja, você tem disciplina alimentar, você come porcaria, né? Muita fritura, muita Coca-Cola. Você consome muito lixo, né? Não faz exercício físico. Então, todos esses pecados que eu estou falando, se é a sua realidade, eu quero chamar você ao arrependimento, amém? Quero chamar você a agradar mais a Deus do que a sua carne. Porque tudo que é da carne não presta. Se você está viciado em jogos, Netflix, deixa isso de lado e vamos focar mais em evangelizar o mundo, amém? Tem muitas pessoas abertas aí na quarentena, muitas pessoas querendo marcar estudos. É só você falar com os irmãos e poder participar, amém? E se você está nos visitando, como eu falei, marca o estudo bíblico, não fica ocioso. Vamos dar glória a Deus. Então o que a gente viu hoje? A gente viu sobre o perigo da complacência. Primeiro ponto, agrade mais a Deus do que a pessoas. Não busque a aprovação dos homens. Esqueça sua reputação perante eles, busque a aprovação de Deus. Segundo ponto, agradar mais a pessoas que a si mesmo. Então, ainda abaixo de Deus, né, a gente tem que agradar mais, edificar mais o próximo do que a nós mesmos. Fazer coisas que a gente não gosta para ganhar as pessoas. E terceiro, agradar mais a Deus do que a si mesmo. Nós precisamos vencer o egoísmo. Não nos render aos pecados da carne, não voltar atrás nas nossas palavras, não chegar atrasados nos compromissos. Para quê? Para que a gente possa estar bem com Deus. Então eu quero animar cada um aqui a vencer a complacência, a ser uma pessoa que busca Deus em primeiro lugar, acima de tudo, inclusive da aprovação das pessoas, e assim você terá uma recompensa muito grande nos céus. E para Deus seja glória. Amém.